Imagine ter água quente e aquecimento central, há 2000 anos. Parece ficção científica, mas os romanos, sem uma única tomada elétrica, tinham acesso a uma fonte de energia quase ilimitada, que estava literalmente debaixo dos seus pés. Eles dominaram essa energia e depois nós simplesmente a esquecemos. Agora, para tentar salvar o nosso futuro energético, estamos a usar uma inteligência artificial para redescobrir esses segredos perdidos. E o que ela está a descobrir é mais incrível do que alguma vez imaginamos. O que é que liga estas ruínas antigas ao futuro da energia limpa? O segredo está no calor que vem de dentro da Terra, uma força que foi dominada, esquecida e que agora está a ser redescoberta de uma forma que os nossos antepassados nunca poderiam ter sonhado. Esta história não começa com os romanos, mas muito antes, no Paleolítico, quando os primeiros humanos encontraram o simples conforto de uma fonte termal. Eram lugares de cura, de comunidade e de calor. Civilizações como os etruscos e os gregos também perceberam este presente da terra, usando as águas para banhos e até para cozinhar. Mas foram os romanos que pegaram nesta observação e a transformaram em engenharia de ponta. Eles não sabiam nada sobre geologia ou placas tectônicas, mas eram mestres absolutos da observação. Eles viam onde a água quente brotava do chão e, em vez de se limitarem a tomar um banho, perguntaram-se: como é que levamos este calor para as nossas cidades? A resposta foi uma rede inacreditável de aquedutos e sistemas de aquecimento. Na região de Larderello, em Itália, os etruscos já usavam os vapores geotérmicos para fins medicinais. Os romanos pegaram nisso e levaram a coisa a outro nível, construindo casas de banho públicas gigantescas, as termai, que eram o coração da vida social. Lugares como os banhos de Caracalla, em Roma, ou os famosos banhos em Bath, na Inglaterra, não eram só piscinas. Eram centros complexos com salas a diferentes temperaturas, saunas a vapor e até aquecimento difuso chamado hipocausto, tudo alimentado pelo calor constante que vinha da terra. Consegue imaginar a genialidade necessária para construir algo assim há 2000 anos? Eles encontravam as fontes, canalizavam a água e o vapor e criaram um luxo que só voltaria a ser comum quase 2 milênios mais tarde. Sem sismógrafos, sem satélites, apenas uma compreensão profunda do mundo à sua volta. Então, se eles eram tão bons nisto, por que é que nos esquecemos? A resposta está na ascensão de uma nova fonte de energia, que na altura era simplesmente mais fácil de extrair e transportar. Durante séculos, o conhecimento geotérmico ficou adormecido, a Revolução Industrial chegou, movida a carvão e mais tarde a petróleo. Estas fontes de energia eram densas, fáceis de transportar e, na altura, pareciam inesgotáveis. O calor da Terra, preso sob quilômetros de rocha, parecia complicado e pouco prático em comparação. A engenhosidade romana foi enterrada não pela terra, mas pela conveniência dos combustíveis fósseis. Ainda assim, o segredo nunca desapareceu por completo. Em 1818, em Monteserboli, Itália, a mesmíssima região usada pelos etruscos, um engenheiro francês chamado François-Jacques de Larderel teve uma ideia brilhante. Ele percebeu que podia usar o vapor geotérmico para aquecer caldeiras numa fábrica de ácido bórico, tornando o processo mais limpo e barato. A área foi mais tarde rebatizada de Larderello em sua honra. Décadas depois, do outro lado do mundo, a América começou a redescobrir o seu próprio potencial. Em 1890, a cidade de Boise, em Idaho, construiu o primeiro sistema de aquecimento urbano do mundo, canalizando água termal diretamente para mais de 200 casas e empresas. Era um vislumbre de um futuro mais limpo, mas o verdadeiro ponto de viragem aconteceu de volta em Larderello, em 1904. Um empresário chamado Piero Ginori Conti decidiu testar uma ideia maluca. Será que o vapor da terra consegue gerar eletricidade? Ele ligou um pequeno dínamo a um motor alimentado por esse vapor e conseguiu acender 5 lâmpadas.
Pode não parecer muito hoje, mas ali nascia a primeira central de energia geotérmica do mundo. Em 1913, Larderello já tinha uma central comercial a funcionar, um feito incrível para a época. Mesmo assim, a energia geotérmica continuou a ser uma fonte de nicho. Na Califórnia, a área conhecida como The Geysers começou a ser explorada nos anos 60. Mas, globalmente, o petróleo e o gás eram os reis. As grandes empresas sabiam que havia calor lá embaixo, mas encontrá-lo era caro e arriscado. Perfurar era um jogo de sorte, corta para hoje. O nosso mundo está a enfrentar uma crise energética. Os combustíveis fósseis estão a mudar o nosso clima, e as energias renováveis mais populares, como a solar e a eólica, têm um problema: elas não funcionam o tempo todo. O sol não brilha à noite e o vento nem sempre sopra. Precisamos desesperadamente de uma fonte de energia que seja limpa, constante e fiável 24 horas por dia. De repente, aquela velha energia da Terra parece muito mais interessante. É a única fonte renovável que está sempre ligada. O problema nunca foi a falta de calor. Um estudo do MIT de 2006 estimou que existe calor suficiente sob os nossos pés para abastecer toda a humanidade por milhares de anos. O verdadeiro desafio é como é que o encontramos. As fontes mais óbvias, aquelas com geysers e nascentes de água quente à superfície, como na Islândia ou em The Geysers, já foram quase todas mapeadas. O verdadeiro tesouro está escondido. São os chamados sistemas geotérmicos cegos ou ocultos, reservatórios gigantes de rocha quente e água a quilômetros de profundidade sem qualquer sinal na superfície. Eles podem estar debaixo de desertos ou de campos agrícolas, completamente invisíveis. Nos anos 70 e 80, as gigantes do petróleo até tentaram procurar estes sistemas, mas os custos de perfuração eram absurdos e as falhas constantes. Era como procurar uma agulha num palheiro de granito. Uma análise de 2008 estimou que poderia haver, no mínimo, 30 gigawatts de energia geotérmica por descobrir só nos Estados Unidos, o suficiente para 25 milhões de casas. Mas muitos especialistas acreditavam que o número real podia ser 10 vezes maior. Durante milênios, estes locais permaneceram um mistério, até que uma nova forma de inteligência começou a olhar para o subsolo. É aqui que entra a inteligência artificial. Se o desafio é encontrar padrões escondidos em quantidades gigantescas de dados, então a IA é a ferramenta perfeita. Ela funciona como uma espécie de geólogo com superpoderes, capaz de analisar milhões de anos de dados geológicos em segundos. Os algoritmos são alimentados com tudo o que sabemos: dados de terremotos, leituras de gravidade, mapas de satélite, amostras de rochas de perfurações antigas e até a química da água subterrânea. A IA não vê apenas a superfície, ela constrói um modelo 3D do que está por baixo, identificando anomalias subtis que um olho humano nunca veria. Uma ligeira alteração na gravidade aqui, uma pequena mudança na condutividade elétrica ali. Para a IA, isto são pistas, setas a apontar para o calor escondido. E isto não é ficção científica, está acontecendo agora mesmo. Em 2025, uma startup chamada Zanskar Geothermal anunciou uma descoberta histórica no deserto do Nevada. Usando os seus algoritmos de IA, eles encontraram um reservatório cego que ninguém sabia que existia. Chamaram-lhe The Big Blind. A milhares de metros de profundidade, encontraram água a 121 graus Celsius, perfeita para gerar eletricidade. Foi a primeira descoberta de um sistema cego comercialmente viável em mais de 30 anos e não foi encontrada por sorte, mas por pura análise de dados. Geólogos experientes descreveram a tecnologia como um divisor de águas, a chave para repetir este sucesso em todo o mundo. A IA não está apenas a encontrar novas fontes, está a tornar as que já temos mais eficientes. Em 2023, outra empresa inovadora, a Fervo Energy, concluiu com sucesso a sua central piloto no Nevada. Este projeto
que usa técnicas de perfuração horizontal adaptadas da indústria do petróleo, começou a fornecer energia limpa e ininterrupta para os centros de dados da Google na região. A mesma tecnologia está agora a ser usada num projeto muito maior no Utah. A visão de um futuro geotérmico já é uma realidade em alguns lugares. Na Islândia, mais de 90% das casas são aquecidas com o calor do planeta. As suas centrais geotérmicas, como a de Krafla, emitem uma fração mínima do carbono de uma central a carvão, e novos projetos já estão a capturar até mesmo essas poucas emissões. O potencial está em todo o lado, mesmo em lugares que não são conhecidos por vulcões. O Brasil, por exemplo, tem um potencial significativo em aquíferos profundos, embora ainda seja pouco explorado e usado principalmente para lazer em estâncias termais. E a revolução está apenas a começar. Os cientistas estão a desenvolver sistemas geotérmicos melhorados, EGS, que basicamente criam reservatórios artificiais ao injetar água em rochas quentes e secas, abrindo partes inteiras do planeta à produção de energia. E ainda mais à frente está a busca pela energia geotérmica supercrítica. Ao perfurar ainda mais fundo a temperaturas e pressões extremas, poderíamos gerar até 10 vezes mais eletricidade por poço. A Nova Zelândia já está para investir milhões para explorar esta nova fronteira. A história da energia geotérmica fechou um círculo completo. Começou com os nossos antepassados a observar a natureza. Foi transformada em engenharia pelos romanos e depois esquecida na era do combustível fácil. Agora, forçados pela necessidade de salvar o nosso planeta, estamos a redescobri-la. O que mudou foi a nossa capacidade de ver o invisível. A mesma força da natureza que aquecia os cidadãos de Roma pode agora alimentar as nossas cidades digitais de forma limpa e constante. E tudo graças à nossa capacidade de combinar a sabedoria antiga com a inteligência do futuro. Estamos finalmente a aprender a ler o mapa que a Terra sempre nos deu, revelando uma fonte de energia que esteve sempre aqui à espera. O que mais estará escondido debaixo dos nossos pés? A história da energia está cheia de segredos. Que outro segredo antigo acha que a tecnologia moderna devia investigar? Deixe a sua opinião nos comentários. E se gostou desta viagem pela história e pelo futuro da energia, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o nosso próximo vídeo.